Oh, Que satisfação! Fala, categoria! categoria! E aí, meu ilustre? Oba, tudo bem, Alexandre Luzinski? Tudo bem, Tudo meu filho? ótimo, meu amigo, tudo ótimo. Que prazer te Oh, ter aqui com a gente. Saiba que, para mim, é uma honra muito grande você estar por aqui. Então, só te dar um revival do que é esse momento aqui, né? pois A gente não. tem a gente tem um monte de seguidores do nosso curso que aspiram um dia fazer carreira na indústria farmacêutica. Então, a minha ideia com isso foi convidar aquelas personalidades aí que são amigos para nos contar um pouco de como tudo começou, né? E no teu Oh, caso, como eu, que somos dos extremos do Brasil, né? Chegarem ao centro do Brasil e, no teu caso, ao centro das decisões da indústria farmacêutica, eu gostaria que tu contasse um pouco para nós do teu oh, início, tá? Como tudo começou. E aí, a noite aqui é tua, meu amigo. Eu quero só te ouvir. oh, Às vezes eu vou abaixar a cabeça aqui, porque eu estou anotando algumas coisas aqui tá para bom. depois a gente conversar. Tá bom, meu Meu, ilustre? meu mestre, em Como é primeiro que lugar, foi o senhor sair de Belém? É isso? é, Começou em Belém ou começou comecei, antes? comecei em Belém. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É É uma isso. honra e orgulho estar trocando uma ideia com esse povo aí que está entrando aí. É, para nós é uma satisfação muito grande, né? Vamos lá falar um pouquinho lá de qual foi o start de entrar no segmento farma. Eu trabalhava na época na Procter, lá em Belém. A Procter Gamble entrou no Brasil comprando a indústria Febo. E eu Nossa. trabalhava na área de segurança e meio ambiente. Então, eu via o profissional da propaganda visitar nossos médicos lá, médicos do trabalho, né? Sim, E foi sim. muito interessante que, nesse momento, eu via e eu achava interessante o trabalho, porque eu via o propagandista entrar e a médica receitar os produtos do propagandista, né? E aí Sim. eu fui lá perguntar para ela como que era o processo de propaganda. E Que aí idade tu ela, tinha, mais ou menos, eu nessa tinha época? 25 anos, 25 Era anos, menino. 25, 24, 25 anos. Então aí eu perguntei para ela, 24 anos precisamente. Eu perguntei para ela como é que se acontecia o processo de propaganda. Então ela me falou que é um processo de divulgação científica, que os propagandistas levavam a informação para ela e ela usava o produto baseado nas informações que eles davam e nos produtos para iniciar processo de tratamento ou fazer tratamento em algum paciente. E eu achei muito interessante e perguntei para ela se eu podia assistir uma propaganda. Olha aí. E E foi muito aí? interessante. E aí eu fiquei apaixonado pelo, pelo trabalho do propagandista. Aí Mas eu na peguei, época, desculpa, eu qual é a tua era, eu, formação? eu era técnico em segurança do trabalho e fazia pedagogia. Então, Pedagogia, olha só. pedagogia. É, e aí eu Ah, peguei, foi muito interessante que eu cada dia mais observava e tomei a decisão que eu queria fazer alguma coisa para entrar no segmento farma. sim. E eu peguei, tomei a decisão, e o curso de pedagogia, o curso também eu fazia por conta de treinamento, né? Aham. Eu fazia a pedagogia por conta de treinamento, como eu era multiplicador de boas práticas de fabricação na empresa, eu treinava muitos funcionários, e eu peguei, perguntei para ela se ela me comprava como propagandista. Ela disse que sim. Eu disse, então, doutora, eu vou entrar nesse segmento. E eu peguei, Ah, fui, falei, tomei a decisão, falei com o meu diretor na época que eu estava procurando emprego de propagandista. E que eu ia sair, porque eu decidi que eu me encontrava com aquele trabalho de divulgação, de relacionamento, de contato com as pessoas, de contato com o médico, de ver os produtos sendo prescritos. Então, aí foi sim. muito interessante. Aí eu comecei a fazer processo de entrevistas e
entrei no Instituto Químico Campinas. E foi muito interessante, porque como eu não tinha experiência, todo o processo que eu passava e ficava próximo de entrar, eu não tinha experiência, né? E aí foi interessante que eu fiquei em segundo lugar num processo do Instituto Químico Campinas, e eu falei para o gestor, eu disse, eu gostaria que você mantivesse meu currículo aí, porque essa área eu vou entrar. Nossa. E na época o Instituto Médico Campinas era um laboratório pequeno. Exatamente. E aí eu participei de um processo na Roche e eu fui muito bem também. Então, na semana que estava a decisão, o laboratório escolheu uma pessoa mais experiente. Sim. E com isso eu fiquei em segundo lugar, então não passei, né? E eu entrei em outro processo, e nesse outro processo eu fiquei entre os 5, e para a decisão ia acontecer no hotel às 8 horas da manhã, que ia ter a dinâmica com os 5 candidatos que ficaram. Aí o gerente do Instituto Químico de Campinas me ligou, João Evandro Carneiro Martins Júnior, me ligou dizendo, traga a tua carteira agora, que eu vou mandar para São Paulo. Não, mas eu participei do processo, estou em outro processo. Você tem até o meio-dia para entregar seus documentos, mas eu ainda estou trabalhando. Eu disse, não, você vai vir. E foi muito gratificante esse momento da minha vida e foi uma das decisões mais assertivas que eu tive na vida. Imagino. Deu uma guinada na tua... Tu vê, uma guinada. Uma decisão que o cara acha que vai entrar numa empresa pequena, olha que pode jogar o cara para frente, né? E olha que interessante. Eu fui lá no hotel falar com o gestor da Roche, pedir desculpas que eu tinha aceitado uma proposta, e ele disse, olha, fico muito contente de você ter vindo aqui, mas a gente gostaria que você fizesse o processo. Eu disse, eu tomei a decisão, eu vou entrar e nós vamos nos encontrar no mercado ainda. Que legal. E foi muito legal, porque eu, nesse mesmo dia que eu tomei a decisão, fui na empresa, entreguei o lugar, né? Fui lá na Procter, entreguei meu lugar e comecei a interagir com os propagandistas na rua. Aí eu disse, como é que faz, como é que... Né? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar no centro. Eu me mandei para o centro. Fui saber onde eram os hospitais, onde era a clínica, como é que funcionava. Eu saí determinado, né? Fui visitar o setor, passei... quando eu mandei o documento, eu já fui para a rua, já entender como é que funcionava, já fui ler dicionário, já fui pegar o material promocional, já fui pegar o... Não tinha internet, né? Tem hoje as facilidades. Não tinha, hoje, né? Não tinha. Dificuldade. A gente está falando aí de quantos aninhos atrás? 26 anos, né? 26 anos. 26 anos. E aí eu peguei e fui atrás e, assim, me interessou demais. No primeiro dia, né, eu fiz, na época, o curso de novos, ele acontecia depois, né? Então... você já pode começar segunda-feira. Isso foi numa terça-feira. Nesses dias eu fui para a rua visitar o setor, conhecer como é que era. Eu peguei, fui, aí fiquei estudando, ia para a rua, veio... Mas ninguém treinava? Ninguém te treinava? Então, porque não tinha estruturado. Aí o GD pegou 2 dias e me deu uma geral e entregou o cadastro, né? Isso foi quarta, quinta e sexta. Aí na sexta, treinar propaganda e tal, eu não sabia, tinha palavra que eu não sabia, ir no dicionário e perguntava para um, perguntava para outro, e aí perguntava para ele, ligava à noite para casa dele para saber, e aí foi muito interessante, porque ele foi uma pessoa que me deu um apoio muito grande, e porque o curso só acontecia 3 meses depois. Nossa. E aí foi muito interessante, porque nesse período eu tive que ir buscar alternativa. Aí conheci os colegas e pedi manual, e pedi material, e aí ele me deu o material que tinha, e eu fui estudar. E na segunda-feira ele foi comigo na rua, olha, eu vou te mostrar o teu setor. Chegamos no centro da cidade, entramos lá no INSS, lá na época, lá na Presidente Vargas, lá, quem conhece Belém do Pará,
Uhum. A Rua das Mangueiras, né? Zezinho tá por aí. Eu conheço. Que cai em cima dos carros, assim, as mangas. Exato. Aí Eu eu sei fui qual lá é. e fui com o GD, né? E entramos e eu tenho um jeito meio extrovertido, então já foi fácil para entrar e fazer a propaganda com o que eu sabia, né? Que era o produto, a indicação do produto, a posologia do produto, enfim. Aí ele trabalhou comigo meio-dia. E aí eu fiquei sozinho e fui me virando. E peguei e comecei a... Como eu fiz o planejamento no sábado e no domingo, e eu fui conhecer o setor, então eu tinha um colega que eu substituí, que ele era muito organizado. Então ele tinha o painel dele muito bem arrumado. Então eu peguei o painel, coloquei por dia, por semana e fui conhecendo médico a médico. E é interessante que até hoje eu sei o meu planejamento do primeiro dia de trabalho, que era visitar o Dr. Sérgio Mergulhão às 7h30 da manhã nas docas do Pará, era um clínico. Eu saía de lá 7h30, visitava ele, subia a Presidente Vargas, ia no Banco Central, visitar o Dr. Giovanni Chaves, que era o clínico que cuidava de todo o ambiente. Então, esse negócio entrou na minha vida de uma forma para ficar. Porque eu me identificava tanto com o que eu estava fazendo e eu sei que o papel do vendedor ele é de extrema importância para a indústria farmacêutica. Ele é o elo de ligação entre a indústria e o médico, que é o grande carimbador do nosso passaporte, né? Então, isso foi muito interessante, porque a partir daí eu tive que mergulhar nos estudos, mergulhar no planejamento, mergulhar para entender como é que funcionava o médico. Na época não existia nem close-up, né, Guzinski? Na época não existia. Era na folhinha, na fichinha. Cara, tu tá falando, eu cheguei a me arrepiar aqui em algum momento, porque a gente começou mais ou menos parecido. Eu me lembro que eu morava nessa época na casa com os meus tios e eu pegava as fichinhas e fazia umas pilhas assim e ficava me organizando para o dia seguinte. Cara, era uma doideira. Uma doideira. À noite, às vezes, bem louco, porque no outro dia era um pânico para começar o dia. E sem Waze. Não tinha Waze, tinha que achar no grito, entendeu? E olha que interessante. Como a gente tinha poucos recursos na época, né? A empresa tinha poucos recursos para dar, eu passava no ferro, botava uma roupa e se passava a lâmina, porque vinha 2, 3 lâminas para você trabalhar o mês inteiro, né? Então, tinha todo o cuidado para você usar. E aí foi muito interessante que aí eu comecei a fazer um processo de entender como funcionava o meu setor. Então, no primeiro mês, eu já sabia, eu terminei o mês na 3ª semana. Nossa. Aí eu voltei na 4ª semana para refazer alguma coisa que ficou para trás. Mas eu acabava o meu mês nas 3 semanas. Eu visitava 18 médicos, era o meu compromisso, eu fazia faculdade na época, mas eu chegava atrasado sempre. Porque eu me encantei, porque eu vi a primeira vez que eu fui trabalhar. O médico colocou, aí disse, o produto Captopril na época, o Captopril de 25, olha aí, do INSS. Aí ela prescreveu na hora, desceu. Aí eu desci de lá, vi a receita entrando na farmácia. Da doutora Maria José, lá do INSS. Aí, rapaz, fiquei enlouquecido. Fui na farmácia, aí a moça me mostrava, na época, o close-up, né? Era nós, né? Então, aí peguei a receita, então saí, fiquei encantado com o resultado tão imediato do negócio. O pessoal pegava as receitas, às vezes passava no fax para tirar uma cópia para nós. Exatamente, mas foi quase uns 6 meses, 7 meses depois que começaram a implementar essas máquinas. Aí foi muito interessante que a gente eu checava, né? E via, e caramba, eu não saía do setor se eu não fizesse no mínimo 18 médicos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque era um compromisso meu.
eu tinha a certeza que quanto mais eu trabalhasse, o resultado ia acontecer. E eu fui aprendendo. E aí eu perguntava para os médicos, né? Como é que é isso? Qual é o benefício? Doutor, me fala aí qual o benefício eu posso utilizar deste produto. Então, aí ele também dava né, a contribuição dele, e eu dizia, doutor, eu não sei qual que é a diferença do que o senhor está me perguntando, mas eu vou aprender e amanhã eu vou voltar aqui. E eu fazia isso. Eu fiz isso com um monte de gente. Fiz um monte, mas eu não saía enquanto ele não prescrevia. E aí foi muito interessante, porque nesse período, eu chegava atrasado na faculdade, mas todos os professores sabiam que eu estava trabalhando, porque eu tinha um Fusca, batia a porta, abria, né? E eu não ia deixar a pasta lá. E eu levava para dentro da sala. Aí é engraçado que como participava da aula também, e eu não ia antes de concluir o meu setor. E olha a situação. Na época era Cardex, né? A ficha do vendedor. Sim. Lembra? E, então eu peguei essa ficha e vi que o Hospital da Horta Terceira comprava clorafenicol no hospital, mas já fazia um ano que não comprava. Aí eu fui lá, conheci a farmacêutica, a dona Yolanda. Na época, a dona Yolanda já tinha 75 anos. Tu lembra do nome de todas as pessoas? Que coisa incrível isso, velho. Já tinha, e o doutor Hernan Medina, o dono do hotel, do hospital, do hospital, que eles têm hotel também, mas o dono do hospital, da Horta Terceira, ele disse, mas rapaz, já tem produtos mais atualizados que esse, mas doutor, esse é o mais utilizado, que eu fui na farmácia, e lá com a dona Yolanda, e disse, foi. Então tá bom, diga para a dona Yolanda, ver quanto ela precisa e pode comprar de você. Uau. Com 15 dias, eu fiz uma venda, rapaz. Cara, eu nem sabia, né? Eu nem sabia, eu nem sabia, e por quanto ela comprava, e liguei para a Clene, que era a secretária nossa. Clene, por quanto eu posso vender? Não, pode ir até tanto. Aí eu vendi na média, fiz um bom negócio, e a partir daí ele começou a comprar todos os meses de meu. E eu falava para os médicos de lá que o hospital já usava e que eles podiam usar a minha linha, que já foi aprovada pelo comitê científico do hospital. Nossa. Isso foi um negócio. Rapaz, eu fiquei tão feliz. Ô, Guzicho, eu fiquei tão feliz porque foi um momento da minha vida que eu me realizava, cara. Eu saía pulando na rua. Pulava na rua. Eu faço ideia. As primeiras conquistas são sempre as mais Nossa, assim, foi muito imediato. E assim, aí eu fui e estudava aí o produto, aí como ele tinha me perguntado se tinha drogas mais modernas, aí eu fui saber que era que tinha, o que tinha de moderno, que era que o laboratório tinha. E eu levava assim para o doutor, não tenho a última geração, mas eu tenho o produto tal que a ranitidina, que você usa lá também em grande quantidade, que eu já vi a demanda lá, usava mais de 1.000 unidades por mês. Então aí começou esse trabalho. E aí eu fui visitando os médicos e eu sempre tive assim, uma facilidade de falar com as pessoas, de ser educado, de ser uma pessoa que carismático. Foi um cara muito carismático. Acaba que eu tive assim muita sorte, né? E um trabalho que foi muito dedicado, de frequência. Acho que não é sorte, né? Frequência. Frequência e sequência, aí tive sorte. Bom, eu acho que não é trabalho. Porque eu tenho um bom planejamento, né, Guzicho? Com certeza. E foi isso. Aí um belo dia, estava trabalhando, era umas 7h30 da noite, estava chovendo, e eu estava numa clínica que eu não tinha conversado com o doutor Gervásio, ginecologista, e eu fui visitá-lo, era 7 e pouco da noite, que ele tinha um consultório que atendia à noite. Aí eu fui, porque eu não conseguia falar na época, né? Aí eu fui lá, e todo molhado, né? E eu pedi para a secretária falar que eu não tinha conversado com ele lá dentro do INSS, lá da Presidente Vargas, do Centro de Ginecologia. E ele pegou e disse, pede para ele me entrar, que eu preciso de um produto, que ele ficou de me levar lá. Aí eu digo, é isso que eu vou fazer, eu vou entregar o produto que ele me pediu. E quando eu entrei, ele virou o computador, na época, 386, sei lá, naquela época. Pentium 386.
Aí virou e mostrou assim, olha aqui, acabei de prescrever teu produto. Eu digo, tá aqui, mestre, que o senhor me pediu. Aí eu saí que nem louco, né? Parece um pinto molhado. Eu imagino, em Belém, de manga comprida e cabelo tudo molhado. Aí quando eu saio, 45 graus de calor. estava chovendo esse dia, Tá chovendo. encontrei o meu GD lá. Estava fazendo uma consulta em outro médico. Ele disse, o que é que está fazendo aqui? Aí eu digo, vim visitar o doutor Gervásio. Aí ele pegou e disse, rapaz, essa hora? Eu disse, não, porque eu não tinha conseguido falar com ele lá no hospital, lá no INSS, e vim aqui, que eu tinha que entregar um produto para ele. Rapaz, foi assim, ele, poxa, aí tá bom, então tá bom. Falamos, isso era uma quarta-feira, na sexta-feira tinha uma reunião no final do dia, e aí na sexta-feira tinha um bando de cartaz lá, que foi no primeiro mês de venda minha, no primeiro mês de trabalho eu tinha conseguido uma venda no hospital, e ele tinha me encontrado 7h pouco da noite no médico, porque eu não conseguia não fazer o meu objetivo. E teve um lance de sorte aí nesse encontro com o chefe. O chefe também, né? te vê Também. sem querer tu trabalhando nesse horário, né? Também teve um pouco de sorte. Ô Guzinski, mas foi muito interessante, porque depois de uns 6 meses de trabalho, eu estava no setor, estava no hospital Guadalupe, era um outro hospital lá em Belém, e estava trabalhando lá. A gente conseguia visitar um médico lá no conforto, né? Então, no intervalo, ele ia ali, descansava um pouquinho, aí a gente conseguia logo cedo, conseguia ir lá visitá-los. E eu fui visitar um grupo de médicos, tinha muito residente na época também, então isso era muito bom, né? Porque bem receptivos. Aí acabou que, rapaz, eu trabalhando lá, e veio um senhor na minha direção e perguntou meu nome. Aí eu disse, sou Aramis, trabalho no Instituto Químico Campinas e tal. Aí ele, é você mesmo que eu estou procurando. Eu sou Afonso Rocha, diretor do Instituto Químico Campinas, e eu estava aqui em Belém e vim trabalhar com você. Nossa. Aí eu digo, que coisa boa, será um prazer. E fui trabalhar. E foi interessante que, dentro da minha rotina, ele trabalhou comigo até 4 horas da tarde. Isso era literalmente cair de paraquedas, né? Então, Total, assim, né? Mas eu não me incomodei com isso, pelo contrário, eu não parei de perguntar, né? E eu perguntava as coisas, e entrava no médico, aí esse médico ele funciona assim, ele prescreve tal produto, então falava para ele, aí ele vinha e ele ficava observando. E aí ele me falou uma coisa e disse, no final do dia eu vou ter uma reunião lá no escritório, eu quero que todos os vendedores estejam lá. Olha o Jones aí mandando um abraço para nós. Oi, Jones. Querido amigo. Jones Marinho. E aí ele convidou, e aí eu peguei e fui. E ele deu um depoimento. Ele disse que primeiro ele perguntou, por que você consegue fazer 18 médicos dia? Aí eu disse que eu fazia um planejamento para visitar no mínimo 21. 21, 22, caso tivesse alguma falta, eu antecipava todos até a terceira semana e voltava na quarta semana cobrindo essas vagas, né? Que eu não tinha conseguido, o médico estava viajando, ou não deu para visitá-lo. Enfim, eu vinha recuperando. E aí ele falou assim, caramba, eu tenho 25 anos, eu fui diretor da Roche por mais de 20 anos. Eu trabalhava com a propaganda, nunca passei de 5, 6 visitas ao dia com o vendedor. E você fez a coisa fluir. Aí eu digo, mas essa é a minha rotina, eu não fiz nenhuma mudança na rotina. Essa é a minha rotina que eu faço, eu tenho um compromisso comigo e com o laboratório. Então, se eu visito 18 dias, eu vou visitar 18. E você acredita que aí ele pegou e disse, nós estamos fazendo um processo que nós vamos levar algumas pessoas do Brasil para fazer um estágio lá em Campinas. Na área, e como você fala muito de treinamento, fala muito da importância do treinamento, da importância de ter conhecimento, e nós vamos colocar uma pessoa para
lá dentro, mostrado a importância disso, a importância do conhecimento para os resultados. Você concorda com isso? Eu concordo e aceito, né? O dia que tiver, eu estou aí. Vou embora para Campinas. Vou embora. E aí, foi isso, tinha uns 6 meses, 7 meses. Chegou no final do ano e veio o processo dizendo para eu participar com mais outros colegas do Brasil em um evento que aconteceria em Campinas para treinamento, para desenvolver um GDT, né? Gerente Distrital de Treinamento. E eu fiquei muito honrado, né? Eu estava com quase 1 ano de empresa. Imagina, 25 aninhos, velho. Aí mas eu disse... sabe que... deixa eu ir pautando alguma coisa para o nosso público aqui. O pessoal sempre me pergunta, né? Diz, um segredo de sucesso para entrar na indústria farmacêutica e tal. O exemplo está aí, né, velho? É trabalho, não é ser um QI acima da média, não. É muito esforço. E o pessoal acha que tem que ser um gênio, que tem que estar no centro da capital. Tu tá aí. Nós somos de 2 extremos do Brasil. Né? Normalmente as oportunidades dizem, para quem mora em São Paulo, aqui na minha região não tem oportunidade. O pessoal foi te achar lá em Belém, cara, para te convidar. Porque em São Paulo não tinha um talento desse, uma energia dessa. Que legal, que legal. Guzinski, e foi muito interessante, porque nesse 1 ano, o Close-Up começou a divulgar as informações, né? Belém saiu entre as 10 maiores captadoras de receituário. Entre as 10. E foi qual é o muito... percentual de Belém quando comparado com os outros? Nossa, entendeu? Aí, se tu apareceu entre os 10, meu Deus! Os 10 maiores. E quando você pegou os médicos de prescrição, você viu, sabe quem foi? Do centro da cidade. Então, assim, eu tive assim, uma sensação de realização extremamente contagiante, honrosa, né? E que isso me levou a toda a minha trajetória, né? Aí você foi para Campinas, CGD de treinamento. Aí, fui fazer o processo. Tá. Então, aí o processo durou uns 3 meses, dentro do Brasil eu fiquei. E aí fiquei já em Campinas em 95. Nossa. Então, em 95, aí fui GDT. E aí eu te falo num conceito importante, né? Aprenda, 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 todos os dias, com todo mundo, não só o conhecimento científico, mas o conhecimento de relacionamento com as pessoas, de respeito com as pessoas. Consultório médico é um consultório que as pessoas não gostariam de estar lá, então a gente tem que respeitar, não colocar pé na porta, colocar pé na parede, né? Então, nosso mentor, José Maria Macedo, falava isso. Ara, ele me chamava de Ara, dizia, Ara, a gente tem que ensinar nossos vendedores a serem melhores como pessoas também. E isso me motivou muito, né? Me motivou a eu continuar a trajetória, que o conhecimento ele é muito importante, mas o conhecimento de tudo. O conhecimento do comportamento, o conhecimento científico, né? Do ser humano, o conhecimento com o médico. O médico ele é uma pessoa muito respeitosa. Então, se você cuidar dele, ele vai cuidar de você também. Ele vai te ensinar. Eu tenho hoje grandes amigos, professores no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, de professores que entraram comigo em outros projetos e que eu conheci o Brasil. Com eles, eu sou fruto da indústria farmacêutica. Isso me dá muito orgulho, porque eu fui propagandista vendedor, eu recebia também na época, viu? Eu fui GDT, depois eu fui GD de vendas, aí eu já estava, eu passei como GDT de treinamento 1 ano. Com 2 anos, eu estava já tomando conta lá em Ribeirão Preto como GD de vendas. Mas aí você já foi, mudou? Já mudei, já fui. Não, fui sozinho, né? Foi sozinho. Então, na época, fui sozinho. Tá. Então, fui para
para GD de vendas. De GD de vendas, eu voltei para a matriz para assumir a gerência de treinamento nacional. Nossa. Mas aí ainda era Instituto Médico Campinas ou já tinha... A gente já estava na mudança para a Medley, que foi em 96, né? Então, 94, 95, 96. Isso. Aí eu vim, aí assumi na Medley o papel de gerente de eventos e relacionamento médico. Eu me lembro. Foi mais ou menos aí que a gente se conheceu. Foi em eventos, aí fazendo evento em todo lugar. Aí, daqui a pouco, o José Maria pegou e disse, ele me chamava de Ara. Ara, meu filho, eu preciso que você vá lá para o Rio de Janeiro. Que eu preciso que você resolva o Rio de Janeiro. Que na época a gente lançou o Plentio Reductil, você lembra? Então, e a gente estava tomando raquetada lá do concorrente. Eu quero que você vá lá e resolva. Assim como você fez em Ribeirão. Vendia 40 mil por mês, eu saí de lá vendendo 450 mil. Nossa. Isso lá atrás. Então, era um aí o Jones falando que tu é o Neymar da propaganda médica. Não, né? não. É que eu me empolgo que foi uma construção muito legal, né? E eu fui para o Rio de Janeiro, graças ao trabalho com todo mundo, nós fizemos uma história muito bonita lá no Rio. Aí, de lá, eu voltei para a matriz. Aliás, já passei. Aí voltei, aí passei um ano, quase um ano e meio, e eu fazia uma pós-graduação em Limeira, que não tinha final de semana em Campinas, pós-graduação, para te ter uma ideia. Aí eu fui estudar em Limeira, e então aí eu fui transferido para o Rio, aí eu vinha de ônibus do Rio à noite, sexta-noite, chegava e ia para a aula no sábado, e estudava até tarde, porque eu não tinha tempo para fazer trabalho, fazia lá em Limeira, voltava para Campinas e eu tinha uma namorada em São Paulo. Aí eu ia para São Paulo, de domingo eu voltava lá para o Rio de Janeiro. Fiquei aí 6 meses, mas consegui fazer a pós-graduação, consegui entregar o resultado no Rio. Aí disse, agora você volta para São Paulo, vem para São Paulo. Aí assumi. Então fui propagandista, GDT, GD, GR, gerente regional de vendas e demanda, né? Na época era uma coisa só, em São Paulo. Então, foi aí conheci esse professor, José Maria Kliman, lá na Panarela. José Augusto Kliman. José Augusto Kliman, lá na Panarela. Então, aí nós tivemos muito êxito. Em São Paulo ou no Rio Grande? Já no São Paulo, como eu já fazia São Paulo, depois eu assumi Rio Grande do Sul, aí depois eu assumi o Brasil. Então, aí foi uma trajetória bem interessante. Mas chegou a morar no Rio Grande do Sul, não? Não. Não. Nunca morou aqui? Voltava, mas como eu fui uma época gerente regional lá, eu mantinha uma presença muito forte também no Sul, né? Sim, então, que era um número, mas tu tinha uma equipe forte aqui. Muito forte. Com Boazão, com toda essa galera que ainda está aí na região, ainda trabalhando. Tem que trazer vários colegas que ajudaram a construir esse resultado. Então, aí, nessa sequência, eu vim para a Nacional, aí lançamos o genérico na época, né? Aí foi para o projeto genérico também para a gente, mas cuidava de tudo, né? Cuidava da propaganda e cuidava do time de formação dos genéricos. Então, isso já em 2000, né? Sim. Então, foi uma trajetória assim, de muitas conquistas nesse período, mas eu digo para vocês que um diferencial disso, gente, é você se dedicar, você se comprometer com o que você quer, com o seu propósito, estudar todos os dias, aprender com todas as pessoas, até com a pessoa que serve o cafezinho, a pessoa que abre a porta de um consultório, as secretárias, você ter respeito, você ter admiração, chamar pelo nome as pessoas, conhecer teu produto, conhecer os efeitos adversos, conhecer a posologia,
você sabe que fazia diferença absurda quando eu falava com os médicos e dizia, mas qual que é o grande diferencial desse processo, desse mecanismo de ação? Aí ele falava, eu usava, aí dizia, foi o professor da universidade lá do Rio Grande que me ensinou isso. Ele foi meu professor. Rapaz, tinha um efeito. Trazia autoridade para o assunto, né? Tinha o efeito. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho de muitas conquistas, de muita realização. Conheci muitos amigos, conheci muitas pessoas que até hoje fazem parte dessa trajetória. Eu só consegui, com a permissão de muita gente, fazer o que eu fiz. Eu acho que eu tenho... Montando boas equipes, né? Bons eu líderes tenho, montam boas exatamente. Sem Eu medo de tenho sombra, o né? maior orgulho de dizer que nós temos o melhor time, os grandes profissionais que trabalham comigo todos os dias e que já trabalharam comigo, fizeram eu ter essa possibilidade de eu me desenvolver. Na verdade, eles foram um grande trampolim para a minha ascensão. Eu fiz 8 posições na indústria, né? Então, todas essas posições até chegar à diretoria. Em 2008, eu saí da Medley e entrei na MS Farmacêutica. Então, hoje, nós temos muito orgulho, nós temos 245 colaboradores. Desses 245 colaboradores, 90% deles são líderes, gestores que comandam cidades, regiões, como a Bruna de Maringá, que hoje é gerente regional do Rio. O Osmar, daí de Passo Fundo, que é gerente regional no Rio de Sellout, de Selim. A Bruna é de Sellout. Quer dizer, todo esse povo foi promovido junto, cresceu junto com a empresa. Na época, nós tínhamos 200 milhões de faturamento. Esse ano devemos chegar a 1 bi e 300 milhões de faturamento. Nossa Senhora! Né? Então, nós crescemos quase 5 vezes de tamanho nesse E aí, período. eu queria te pedir para que tu desse aí, né? Cada um está numa altura da montanha, né? Tu muito pertinho do cume da montanha. Conta para nós como é que está esse mercado, como é que vocês, que eu já sei, né, de bastidores que estão crescendo, nesse momento de pandemia, qual seria a tua observação de tudo isso que está acontecendo aí? O Guzinski, uma coisa importante foi a adaptação à mudança. O mercado mudou e mudou muito rápido. Nossa. E a gente teve a capacidade, sabe, de ter a pessoa certa no lugar certo. Isso eu falo isso para o time todo dia, que nós temos que gastar bastante tempo com a seleção para ter a pessoa certa no lugar certo. Hoje o nosso turnover é menos de 5%. Nossa. 5%. Então nós temos nesse período todo, nós temos 245 colaboradores, incluindo treinamento, marketing, vendedores, gestores. Num time só, há 11, vai fazer 12 anos. Então, a per capita lá atrás era 600, Nossa. Hoje a per capita é 6 milhões. Então, é o time que ajudou a construir o resultado, constrói o resultado todos os dias e foram reconhecidos. Entraram como estagiários, hoje são gestores, Paulinho, Luiz, que são gestores do mercado, vieram trabalhar com a gente. O Paulinho começou como estagiário, gerente nacional. O Luiz começou como supervisor de vendas lá em São Paulo, hoje gerente nacional. Então, você trouxe esse time junto com o crescimento. Então, a empresa nos permitiu que a gente construísse esse time. Aí, quando você falou, qual foi a estratégia? A gente mapeou, primeiramente, como é que nós vamos trabalhar em casa. Essa foi esse primeiro desafio. Segundo, que tipo de ferramenta nós vamos ter para trabalhar em casa. Terceiro, ninguém constrói a sua casa montando escritório, né? Sim. Normalmente não, né? Sim. Normalmente não. Então, a gente construiu um roteirinho, que era um compromisso de todos nós, trabalhar em casa com planejamento. Acredito muito na gestão da informação, na gestão do planejamento. Então, construir um planejamento. Tem que ter o seu espaço, porque senão, se cada dia sentar num sofá, cada dia vier aí fica não difícil. vai trabalhar.
arrumar um cantinho, tem que convencer a família que esse horário é nosso, esse é o horário profissional, para a gente tentar equilibrar de uma forma positiva e produtiva, para que a família também não se sinta prejudicada também com o andamento da casa, com a nossa presença lá, né? Porque você fala o dia inteiro, né? Sim, então, sim. foi assim, foi muito grato que a gente passou umas 2, 3 semanas, basicamente 2 semanas, ajustando esse alinhamento. Convencemos até o time, a rede social, para a gente usar a rede social só no final do dia. E isso foi muito, disso, né? foi muito gratificante a resposta do time, né? Porque a criança ela não tem limite, né? Ela quer ir lá brincar e não, o papai está trabalhando agora, daqui a pouco, no intervalo do almoço, a gente, né, conversa. E aí essa galera, hein, Aramis, desculpa eu te cortar, mas porque a gente tem tempo e o Instagram nos derruba, então te peço licença. Tá. Mas me diz o seguinte, e essa galera em casa conseguiu vender mais? Guzinski, nós estamos crescendo nesse semestre 30,7%. Olha aí, o melhor semestre das nossas vidas. É um negócio assim, esse time dá orgulho de pertencer. Esse time é um time guerreiro, um time inspirador, um time que não tem limite, um time que vai buscar o resultado, que não desliga enquanto não consegue trazer seus objetivos. Olha, um time legal, de alta performance. Aí, te parabenizando, né? Que legal. O time que a gente tem muito orgulho, é isso que nos move, na verdade. É um time que abre portas na dificuldade, vai buscar alternativa na dificuldade. Conversamos todos os dias. É interessante isso, que foi um aprendizado também, né? Da gente buscar objetividade, ter foco na reunião, que tipo de pauta nós vamos tratar, né? Usar o conceito Jack Welch, né? 20 minutos no máximo de reunião, focado no objetivo, e a gente conseguiu implementar isso para ter tempo para conversar com o cliente, para ter para mandar o WhatsApp para o cliente, para tempo para ler as informações. Nós temos muita informação, né? No passado, essa informação estava disponibilizada para poucos. Hoje, essa informação é para todos, né? Então, a gente ter critério de análise, buscar informação. Sem fatos e dados não dá para negociar. Sem fatos e dados não dá para a gente traçar um plano de negócio, não dá para traçar um plano de ação. E o time conseguiu se reinventar. Então, hoje, o orgulho que dá desse time é que ele sabe o que ele precisa fazer, ele tem propósito, ele vai lá e faz. Então, esse aí é o grande divisor de águas. Você ter pessoas certas no lugar certo, você ter uma estratégia clara de relacionamento com o mercado, ser transparente, ser ganha-ganha. Projeto ganha-ganha, ele é sustentável, é a longo prazo. Ter estratégia de marketing, posicionamento de marketing, serviço, presença no ponto de venda, frequência e sequência. A sequência é o que você tratou e dá continuidade. E isso requer planejamento, isso requer gestão do cliente, gestão do conhecimento, como esse cliente trabalha, como ele atende você, qual é a participação da nossa categoria dentro do negócio, como é que a gente se posiciona com determinado produto, como é que a gente trabalha o conceito de levar serviço para dentro do ponto de venda. Quanto mais ensina, mais aprende. Quanto mais aprende, mais ensina. Nós criamos uma escola de negócios. Faltou lugar aqui na lousa para eu anotar essa aula, velho. Mas espera aí, quanto mais ensina... mais se aprende. Mais se aprende. Quanto mais ensina, mais aprende. Quanto mais se aprende, mais ensina. Entendeu? Então, você construiu um processo de construção do conhecimento. Então, nós somos trabalhadores do conhecimento, nós somos trabalhadores de resultados, nosso projeto ele é ganha-ganha, a gente tem maior respeito, admiração, nossos clientes, para a gente ser melhor, nossos clientes precisam ser melhores.
nós acreditamos no desenvolvimento do farmacêutico, do gestor, trocamos muitas ideias em levar nossos consultores, até consultores externos, para troca de ideia com os proprietários de farmácias, trocar Silvia Osso, Ari Giroto, vários, Pedro Dias, William, que são profissionais que trabalham com a gente. Convidei o Ari Giroto para estar aqui com a gente. Aí, que prestam. Topa tá aí. Que prestam Amanhã consultoria. vai estar aqui o Valdir Eichenberg também. Ei, já trabalhou no grupo. Não, só fera, velho. Só fera prestigiando. Opa, parabéns, Guzinski. Que honra poder falar com tanta gente que fazem esse segmento, né? Meu Deus. Chefão, e uma coisa que é importante, quanto mais vende, mais vende. Se vende com sustentabilidade, com lucro, esse é um processo dinâmico que a gente acredita que as pessoas sendo reconhecidas no que fazem, sendo desenvolvidas no que fazem, trabalhando com um propósito claro, levar saúde, cuidar da saúde, fazer com que nossos clientes sejam melhores todos os dias, porque não é só sobrevivência, é perenidade. É a gente construir algo que daqui a 5 anos nós vamos estar juntos, daqui a 10 anos nós vamos estar juntos, daqui a 20 anos nós vamos estar juntos. Porque isso faz uma diferença absurda no relacionamento. E acabamos, além do respeito com os clientes, além do respeito com os nossos times, nós temos uma adesão muito forte com eles. Os nossos clientes nos respeitam também, se tornam amigos, se tornam parceiros de jornada. E quanto mais nós construímos resultados sustentáveis, mais parceiros ficam. Então, eu gostaria de mencionar um papel importante também da família, né? Que dá todo o suporte, principalmente nesse momento, mais ainda, né? Porque a gente está convivendo. Imagina vendedor que sai 7 da manhã de casa, volta 9 da noite, 8 da noite, 10 da noite, tem os viajantes, e que a gente teve que se adaptar para ficar em casa, para construir em casa um novo resultado, um novo comportamento, uma nova competência, uma nova habilidade. E isso demonstra que o conhecimento técnico, o conhecimento comportamental faz uma diferença absurda nos momentos de crise. A crise ela serve para você também aprender a criar novas oportunidades, a criar novas competências, a desenvolver novas competências, a desenvolver novas habilidades. Eu estou reforçando isso porque um conhecimento ele é extraordinário em nossas vidas. Né, Aramis, se tu me permite um minutinho, lógico. Eu costumo dizer isso para as pessoas e as pessoas dizem assim, não, mas tu quer vender curso. Não, óbvio, a minha empresa é de vender curso, então é óbvio que eu tenho esse interesse. Mas eu vejo a constância das pessoas que eu entrevistei aqui, todas elas têm essa busca pelo conhecimento, essa inquietude, essa determinação de saber exatamente onde quer chegar. Eu tenho certeza que tu lá no início, lá em Belém, tu vislumbrava isso, tu sonhava com um dia ser quem tu essa determinação foi muito legal. Né? E aí tu vem aqui dar uma aula pra gente, né? Que, cara, tá faltando só 8 minutos para acabar, aí eu vou ter que repetir esse encontro. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você, Guzinski. Grandes mentores estiveram na minha vida, grandes professores estiveram na minha vida. Todos os dias eu tenho alguma coisa a aprender. Todos os dias eu tenho alguma coisa para refletir. Todos os dias eu penso em ser um melhor ser humano, ser um melhor profissional, em ser uma melhor pessoa. E isso me transforma. Eu tenho a minha mãe como inspiradora, eu tenho meu pai como inspirador, eu tenho meus irmãos que lutam, a minha família, minha esposa, filhos. E eu tenho assim uma certeza absoluta de uma coisa, né? Que juntos nós somos mais fortes, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, que a gente sempre, eu costumo dizer
eu sei, eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu conheço todo o meu time pelo nome. Eu conheço todo o meu time pela história dele, pela história familiar, pela história de conquista, pela história de resultados, pela essência de cada um. Então, eu sou apaixonado por gente, eu sou apaixonado pelo que faço. Tu gosta de aprender? Quando eu tenho essa muito. Tu é um dos caras que me inspirava, sempre, a gente já conversou outras vezes, eu sempre te admirei como um líder, né? E eu sempre fui escaneando muitos caras que eu achava muito legal. Eu sempre tentei achar uma categoria para mim, sabe? Porque tu vinha com aquela brincadeira e daqui a pouco tu falava com o presidente da empresa, até a menina do cafezinho, com todos com a mesma... E eu sempre admirei muito isso. E aí, com o tempo, eu fui catando informações e tal, e tem um termo para isso, que tem pessoas que fazem network, que são os encontros pelos interesses. E tem pessoas, e tu é uma delas, que faz uma coisa chamada net love, os encontros pelos afetos. A gente faz negócio, mas a gente primeiro arranja amigos para fazer negócio com os amigos. Verdade. Tem gente que vai lá fazer negócio e acaba se afastando, só quer um negócio, né? Todas as pessoas... Por isso que a gente está há tanto tempo também nesse mercado, né? Verdade, verdade. Acaba encontrando amigos. Mas antes de acabar, eu já vou passar as palavras finais, daqui a pouco eu vou 20 minutos para ti. Eu quero dizer para todo mundo que eu estou com o curso de formação de propagandistas, fazer o meu merchan. É aberto, quem tiver interesse me chama. A gente não faz nenhum tipo de promessa de emprego, mas a gente aproxima as pessoas. A gente é um Tinder entre as pessoas que contratam os interesses, e as pessoas, né? e os interesses. Então, nos minutos finais, meu ilustre, eu gostaria de só dizer de algumas das palavras que você foi falando, e eu fui anotando aqui, e isso vai ficar aí como o nosso dia. Você falou que quem vende mais, carisma, gestão, autogestão, né? O fato de você ter saído lá e feito sozinho o seu negócio, planejamento, entender o funcionamento, fazer a mais, né? 18 visitas dia, determinação. Não sei, mas eu vou aprender, né? Quando você pegou lá as pessoas, disponibilidade, comprometimento, propósito. Nossa, não vou conseguir repetir tantas palavras-chave que você deixou aqui para nós. Mas nos 4 minutos antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque tem muita gente que nos vê e tem sido muito legal que a gente deixa gravada, está indo a 2.000 e tantas pessoas que assistem isso aqui depois lá gravado. Legal. Qual a sua palavra de otimismo para essa galera que quer entrar na indústria, mas ainda as vagas não estão acontecendo, porque está todo mundo ainda meio assim? Como é que você vê isso e qual a tua palavra de otimismo para essa galera? Se prepare. Se prepare, porque vale a pena esperar, porque você ainda não abriu, porque não é o tempo de abrir. Mas no momento que abrir, você esteja preparado para isso. Então, estude, entenda qual que é. Hoje tem muita informação, gente. Procure no curso, procure nas revistas, procure no Google, procure em todo lugar, está disponível informação. Seja na informação estruturada, como um curso, seja nas informações aonde você quiser buscar. Então, esse é a grande sacada para o profissional que quer buscar um espaço, que quer entrar em qualquer segmento. O segmento farma, ele é um segmento que ele é de muita responsabilidade. O conhecimento, ele sempre fez e vai fazer a diferença. Porque você transformar uma informação em benefício, esse é o diferencial. Essa é a criação de valor. E vocês vão aprender isso, que você tem uma responsabilidade na hora que você está comunicando, que a comunicação não é a que sai, é a que chega. É que o interlocutor ouviu, é que ele entendeu. E aí sim,
é a transformação em benefício, em vendas, em adesão ao tratamento, em adesão à prescrição, em adesão à dispensação, é a segurança que o balconista dispensa um produto, é a segurança que os nossos pacientes utilizam os nossos medicamentos e tem a eficácia, tem o tratamento adequado e tem a segurança que nós falamos. Então, gente, esse é o convite. Eu também costumo dizer, Guzis, que a gente não faz negócio com o inimigo, a gente faz com os amigos, né? Entendeu? Para continuar fazendo, né? Exatamente. E os clientes mais difíceis, eles são uma oportunidade para a gente descobrir qual é a necessidade dele que não foi atendida, não é verdade? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Eu me empolguei, né? Cara, mas eu me empolguei. Em vários momentos eu fiquei arrepiado. Eu queria falar ao mesmo tempo contigo aqui, mas passa muito rápido, Aramis. Mas, Guzis, certamente fazer outra aí, porque meu filho, inspirador, velho. É inspirador. Eu não fiz nada, né? Eu tenho uma legião de gente que trabalha comigo, que me ajudou e que me ajuda todos os dias. Esses amigos que se tornaram amigos de fato, me ensinam todo dia. A gente consegue construir uma plataforma, pontes. Conseguimos fazer muita coisa juntos. Resultado se constrói juntos. Aramis, infelizmente, nós vamos cair, velho. Gratidão. Muito obrigado pela oportunidade. A gente se reencontrar por aqui. Quero conseguir mais um dia na tua agenda para tu voltar aqui dar essa aula para nós. Foi inspirador, velho, do fundo do coração. Muito obrigado. Que isso, Stefano. É um prazer. Muito obrigado a todos. Sucesso.